adiantei minha motorista para vir rápido. Mãe, ó, aqui tem água. Tá bom. Hoje eu trouxe pra mim, hein? Aí eu trouxe. Ó. Gela. Não sei onde eu pus a minha vida. Alguém viu? Já deixei? Fica, faz por favor para mim, distribui meus papelzinhos. É pra ler? É. Para ir me adiantando. Essas lojas que estão aqui são Não sei, não sei. O que, filho? Sua Bíblia eu pus aí. Eu vou perguntar. O quê? Suzana. Conhece a história dessa igreja? O filho, e sua classe? E sua classe? Quem ficou lá? Ruth. Tá melhor. Mãe, fala do pai, que tá todo mundo querendo saber a notícia. O pai tá bom. Ele não veio hoje porque, se eu contar para vocês, ele vai achar ruim. Ficou lá para adiantar o dia dos pais. Mas ele tá bem, ele teve um problema, um começo de pneumonia. Como eu tenho costume, quando ele fica com problema respiratório, levar no hospital e trazer de volta para fazer as medicações em casa, eu fiz isso, levei lá. Chegou lá, era pneumonia, mas ele tomou uma injeção e após essa injeção deu uma reação muito forte. Ele teve, os médicos ficaram com medo de ser uma parada cardíaca, porque teve uns 10 médicos em volta dele, encheu tudo de aparelho, colocou aquele aparelhinho lá, que ele deu uma aceleração muito grande por causa da injeção. Professora, o lapela. Liga. Não, é pra senhora ligar. Tem que ligar. Mas eu não sei. Pera lá. Não é pra mexer. Vocês estão pensando que eu sei tudo, é? Quase tudo. Quase tudo, mas o quase não me deixa. Vamos ver. Aqui não, tá ligado, ó. Pronto. Tá ligado. Tá ligado? Pronto. E o susto foi muito grande. Fala pra ele. O médico, já liguei, menino. E o médico me mandou ir embora e eu não queria vir, foi daquela coisa. Mas depois eles falaram assim, ele está voltando. E quando normalizou, ele foi para o quarto, depois foi para o apartamento e a gente aí ficou acompanhando. E ele retornou. Já estava querendo andar. Aí já estava querendo passear no hospital inteiro. E nós não, vai ter que descansar, e ele queria passear, ele queria conversar. E hoje ele está lá, diz que preparando um churrasco para dar para nós que somos filhos. Mas ele está bem, está com a sobrinha, está com o sobrinho e recebendo as visitas, ficou muito feliz porque quase todos os amigos e irmãos ligaram, mandaram e-mails e ele se sentiu muito bem. Mas à noite ele não virá também, porque ele não pode tomar friagem para não ter recaída da pneumonia, que não está muito forte. Mas ele tem sim a pneumonia. Eu fui ao médico, fiz as ultrassom das artérias carótidas, eu não tenho nada. O médico falou que meu problema é sistema nervoso e a ansiedade me mandou para o neurologista. É neurologista? Que trata de gente doidinha? Sim, é neuro. Mas eu também acho que eu não vou estar doidinha, não. Não, eu já tenho a senhora se controlar. Se a gente Neurologista é dos nervos, não de doidinho. Não é de doidinho, não? Então, me mandou para isso. Eu já tenho a consulta marcada e se... não ficar ansiosa, eu que tenho que me controlar. Mas eu já marquei a consulta com o neuro, e se ele falar que é ansiedade, que é nervoso, eu falo para vocês, né? Porque vocês acham que eu não sou nervosa, mas quem sabe lá por Mas a dentro. senhora vai falar pra ele que a senhora é muito ansiosa e que a senhora deixa
deixou de comer, por isso que a senhora... Não precisa, meu marido já falou tudo. Até que eu não durmo, que eu não como, que eu não faço isso, ele fala tudo. Eu falo dele, ele fala de mim. Não, então, nós dois, então, gente, me perdoe eu chegar mais tarde, porque eu não sabia também que era abertura. A Silvia não me avisou, está me devendo. Hoje, como o pastor Abel já falou para vocês, nós estamos com uma revista nova, ele já disse para vocês, né? Nós estamos estudando o livro de João e vamos estudar 1º, 2º, 3º João e vamos estudar Judas. Estamos no primeiro livro de João, ele falou sobre o início do livro, o primeiro capítulo, e hoje eu estou no 2º capítulo. A reverenda Abel falou todo o primeiro capítulo do livro de João, que é a introdução do livro. Engraçado que o livro, a primeira carta de João não tem saudação, não tem nada, ele já entra direto no assunto da carta. Hoje nós vamos para só o primeiro versículo do 2º capítulo. E o primeiro versículo do 2º capítulo do livro de João é um versículo carinhoso. João nos trata como filhos, como queridos filhos, e nós vamos abrir a nossa carta, a nossa Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Olha como ele é tão carinhoso conosco. Filhinhos meus. Olha que bonitinho, né? Um pai tão carinhoso, tão amável, que nos trata de filhinhos meus, ou meus queridos filhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o Cristo Jesus. Então, João disse isso, e nos nossos dias nós estamos envolvidos, mesmo que não queiramos, com tantas coisas que estão acontecendo no mundo, com tantas coisas que estão acontecendo dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, que nós nos questionamos: será que nós devemos acreditar que a causa de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é por causa da pobreza? Porque tem muita gente que acha que é por causa da pobreza. É por causa da má educação do nosso povo. Tem muita gente que diz que nós não recebemos a educação devida. Por isso que os nossos filhos são meios assim. Será que é isso mesmo? É por causa das famílias desestruturadas que não souberam ensinar os filhos? E gera dentro de nós essa dúvida e essa pergunta: será que nós devemos acreditar nisso? E o apóstolo João vai nos instruir, e nós vamos saber através da lição de hoje como e o porquê e o que devemos fazer diante de tanta coisa, diante de tantos problemas que atingem o homem e a sociedade nos nossos dias. A resposta corretíssima, está na palavra. Nós não devemos ficar com dúvidas, devemos ler a palavra para encontrar respostas para tudo. É neste livro que o nosso Senhor Jesus
afirma que tudo que contamina o homem, tudo que contamina a sociedade, procede do coração. Leia para mim quem tem a referência. Marcos 7, 20 a 23. Ele dizia que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios e prostituição e furtos, os homicídios e adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Tudo que está acontecendo sai de dentro do coração do homem, né? Sai de dentro do coração do homem. E todos nós conhecemos, e eu não vou repetir, a história de Lázaro. Se eu perguntar a história de Lázaro para vocês vão me contar de cor e salteado, porque é uma história bem conhecida. Vou apenas me limitar em falar alguma coisa. Por que Jesus demorou de atender o chamado das irmãs Maria e Marta? Por que será que ele demorou em atender? Ele queria demonstrar a glória de Deus. Correta a resposta. Mas eu encontrei uma resposta mais completa para essa demora. O Senhor Jesus demorou em responder, em atender o chamado das irmãs Marta e Maria, porque ele queria nos ensinar uma lição. E alguém que já tem a João 11 vai encontrando aí para a gente não demorar. Quando ele chegou ao túmulo de Lázaro, já atrasado, o que Marta disse? Leia. 11, 39 a 40. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tirai a pedra. Mas, Senhor, ele cheira mal, já tem 4 dias. Ele quis nos ensinar que existe uma grande diferença entre a nossa situação e a do Lázaro ressuscitado. Lázaro morreu, foi sepultado, foi morte natural. Ele ressuscitou e viveu vida natural, assim como nós. Agora, quando Jesus disse isso, tirai a pedra, e Marta disse, ele já cheira mal, ele está querendo comparar a situação do homem vivo com relação à morte. Então, existe essa grande distinção. Efésios 2:1 diz que nós fomos, antes do versículo 1, antes do capítulo 2, a interpretação é que nós fomos alcançados. Nós não fomos mortos de morte natural. Graças a Deus ainda não. E graças a Deus, por que não? Porque a morte natural para nós é vida eterna. Mas nós fomos alcançados pelo poder transformador de Cristo. Isso significa que nós estávamos mortos. Viu a expressão morte? Morte natural, a morte de Lázaro foi morte, eu falo assim, né? Morte morrida. Mas nós estávamos mortos. Qual a diferença? Mortos nos nossos delitos e pecados.
pecado, vivos naturalmente, mas mortos nos nossos pecados, separados de Deus. Continua vivo. Continua vivo, porém mortos nos nossos pecados. Diferente de Lázaro. Diferente de Lázaro. E o que quer dizer isso? Significa, isso aí quando ele diz que nós fomos transformados pelo poder transformador de Deus, é que nós deixamos a morte nos seus delitos e pecados. Mas nós estávamos mortos nas nossas transgressões e Ele nos deu vida. E que de maneira Ele nos deu vida? Perdoando os nossos pecados. Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá vida. Só que nós somos livres dessa morte aqui, porque Ele nos deu vida, perdoou os nossos pecados. Nós somos livres da morte, mas não fomos livres do cheiro da morte. Estão entendendo? Lázaro foi livre de tudo. Nós continuamos com o cheiro da morte e não apenas com esse odor que nos acompanha. O apóstolo Paulo chama este cheiro da morte em nós de o corpo desta morte. Não sei se eu estou sendo claro. Fomos vivos, perdoados pelos pecados, mas continuamos com o cheiro desta morte. E não apenas com este odor que nos acompanha. Paulo chama esse odor de o corpo desta morte. Leia Romanos 7, 24. Quem recebeu? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele já não está falando mais do pecado, mas ele está falando do odor da morte que nós carregamos. Ficamos livres do pecado, mas carregamos o cheiro. E o que é esse cheiro da morte? O corpo da morte em nós. É que nós somos perdoados, mas continuamos pecadores. Entendeu agora? Nós fomos perdoados do pecado, mas nós continuamos pecadores. Nós não tiramos de nós o cheiro da morte. Isto enquanto nós cumprirmos a nossa peregrinação neste mundo, enquanto não sairmos deste mundo, o pecado está nos perseguindo. Nós vamos ser perseguidos pelo pecado. É claro que ele não pode mais nos dominar, mas ele nos contamina com tentações. Quem é que não é tentado a pecar? Todos nós. A cada minuto. A cada minuto. Então ele não pode nos dominar, mas ele nos tenta a cada minuto. Ele nos tormenta e nos aflige a cada instante, até nós sermos glorificados com Cristo. Por isso que ele fala, para a gente ser fiel até a morte, que é a morte verdadeira. Então, até nós sermos glorificados por Cristo, nós vamos ser atormentados pelo pecado. Vamos ser perseguidos. Perseguidos, atormentados, tentados a errar. E o apóstolo João fala que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós precisamos da ajuda de Deus. E essa ajuda de Deus é feita pelo advogado divino. Que quem é o advogado divino? Jesus Cristo. E essa é a nossa lição de hoje. Advogado divino. Né? O título que nós vamos
desembaraçar hoje. Advogado divino. A palavra advogado, AD, quer dizer missão. Missão. A palavra missão. Vogado, quer dizer junto. Então a palavra advogado significa estar junto para nos proteger. Quem anda junto conosco está nos protegendo, né? Ontem eu fui subir a escadona lá da Moca e o irmão disse assim, deixa eu te levar, dona Angel. Eu disse, me levar nas costas. Ele disse, não, segura para você não cair, né? Aí subiu abraçado comigo. Era uma pessoa que estava junto comigo, me protegendo. Então, Jesus Cristo é essa pessoa, é o nosso advogado divino, que está junto conosco para nos proteger. A palavra advogado é um substantivo que significa ajudador. É aquele que nos defende. E a figura do advogado só ganha sentido no contexto de um tribunal de júri. Aí não tem nenhum dos nossos advogados, né? Eu fiz um tratado com uma advogada, ela me deu cano hoje, né? Que ela iria falar sobre o tribunal de júri no sentido humano, e eu ia comparar no tribunal de júri no sentido celestial. Mas não tem problema, que eu estudei mais ou menos, sou advogada, mas eu li um pouco sobre a matéria e a gente vai tentar fazer para vocês hoje. O advogado só tem sentido no contexto de um tribunal de júri. E eu coloquei aqui que eu convidei a pessoa para fazer, e agora a gente está sabendo que a pessoa não está aí, e nós vamos ver. O tribunal comum de júri se dá assim. Quem for advogado aí vai me ajudando. O menino lá atrás. Não é? Gisvaldo, não é, Gisvaldo? Vai me ajudando. Se eu errar, você me corrige. O tribunal de júri, o tribunal comum, humano de júri, se dá assim. Aqui é a sala do tribunal. Aqui está sentado o juiz. Aqui está sentado o promotor ou o advogado de acusação. E aqui está sentado o advogado de defesa. E aqui está o réu. O advogado, o promotor de acusação, acusa o réu. O advogado de defesa defende. E o juiz, o que ele faz? Julga. O julgamento é para condenação ou para absolvição. Tô certo, Gisvaldo? Corrige seu Tirou 10. Tirei 10, né? Agora, nós estamos estudando, nós estamos entrando num tribunal divino. No tribunal divino funciona diferente. Funciona mais ou menos nesse padrão. Aqui é a sala do tribunal divino. E a sala do tribunal divino, deixa eu ver minha colinha aqui para ver as referências que eu dei. Nós sabemos que o cristianismo é a única religião, cristianismo sério. Não é qualquer cristianismo, não é qualquer igreja que faz isso. Tem igreja que até é contra as igrejas sérias de falar sobre o pecado. Até nos critica que a gente não fala sobre pecado na igreja, né?
Eu já ouvi muitas críticas que tem igreja que não fala sobre o pecado. Mas o cristianismo é a única religião que leva a sério a doutrina do pecado. E também é a única que oferece uma solução moral definitiva para o pecado e para as suas danosas consequências. Vou repetir. O cristianismo sério é a única religião que dá uma solução moral, eu nem disse espiritual, uma solução moral para o pecado e suas danosas consequências. Desde a época do apóstolo João até hoje, uma das maiores dificuldades do cristão sincero e do cristão fervoroso é lidar com seus próprios fracassos. Concorda comigo? Que nós temos dificuldade de lidar com os nossos próprios fracassos. Nós não sabemos o que fazer quando nós somos tentados a errar. Quando nós fracassamos, nós entramos em pânico. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que nós estamos ofendendo o nosso Deus. Porque Ele não quer que o crente real peque. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E quando nós pecamos, nós entramos em pânico. A nossa sensação é de culpa, é de derrota. E o desânimo é tão grande quando a gente erra, que a gente fica abatido ou não fica? Por muito tempo. Fica vivenciando uma luta entre o desespero e a esperança. Será que o que é que a igreja está pensando de mim? O que é que o irmão está falando de mim? Isso é desespero. O que é que vão fazer comigo? E a esperança, eu entro nesta luta entre o desespero e a esperança. Será que eu perdi a salvação? Né? Então isso mexe com a gente, esse desespero e essa falta de conforto dentro da gente. Irmãos, o apóstolo João, na sua carta, nos instrui. Ele disse que a vontade de Deus é que o crente não cometa pecado. Entretanto, se ele vier a cair, o que Deus já fez? Providenciou um meio, isso, pelos quais nós podemos levantar. Graças a Deus. Essa é a correção moral para nós. Se por acaso nós cairmos, Deus já providenciou o meio para que nós pudéssemos levantar e sermos restaurados. E uma vez restaurados, o que vai acontecer conosco? Continuamos a ser cristãos, né? Continuamos a ser crentes verdadeiros, mas nós temos que passar pelo tribunal de júri celeste, pelo tribunal, pela a pessoa do nosso advogado divino. Os meios pelo qual Deus vai nos mostrar é que nós temos este advogado. Eu coloquei aqui, esse eu vou ler. João instrui os crentes quando ele escreveu 1 João 1,7, foi o que o pastor Abel leu domingo passado. Ele diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Tudo bem, tudo legal, tudo dentro dos
conformes. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, ainda nesse mesmo texto, nessa mesma passagem, ele escreveu no versículo 9: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então João instrui os crentes certinho como deve ser e o que vai ser se por acaso errarmos. Essa é a instrução do apóstolo. Por isso, a nossa necessidade e a necessidade de cada um de nós, não se preocupe que eu vou dar ainda a sala de júri do Celeste. Já dei a sala do Tribunal de Júri da Vida Comum e eu escolho, ali tem do lado a sala de júri quando nós entrarmos no texto verdadeiro. Então nós, quando tivermos a necessidade de cada um de nós, ou a nossa necessidade, quando errarmos, é irmos a Ele e dizer: Senhor, eu pequei. Não é nós pecamos. Senhor, eu pequei. Porque o pecado é meu, é pessoal. Quem errou fui eu. Então eu tenho que ir a Ele e falar: Senhor, eu pequei. Sejamos específicos e mencionemos o pecado envolvido. Eu fiz isso e isso e isso que não agrada a ti. E estou plenamente arrependido. E nós vimos na aula passada que Judas arrependeu, mas ele não confessou. Não, ele se arrependeu, mas ele não voltou. Ele confessou, se arrependeu, mas não voltou. Ele foi e se enforcou. Porque um pecado chamou outro. Judas errou. Foi um erro gravíssimo? Foi. Ele confessou. Ele se arrependeu, mas não voltou. Só remorso. Teve o remorso, mas não voltou. E nós temos que mencionar o pecado, arrepender, confessar, arrepender e voltar a ser cristão. Tanto é que em júri ele pergunta se você tem arrependimento do que fez, que elimina ainda mais um pouco a pena. Que elimina aqui, Isso aí. De acordo com a resposta do réu, é a quantidade de anos que ele recebe. Quando ele é um réu que mostra cara limpa, na expressão como um safado, que não se arrepende nem na maneira de se portar, a pena dele é bem maior. Então, quando o coração dele não houve arrependimento. Não houve arrependimento, e se ele chegar a ser preso e voltar para a sociedade, ele vai repetir a mesma coisa. Por isso que nós temos que voltar para Deus e continuarmos uma vida cristã correta, de acordo com o Senhor. Sejamos específicos e confessemos o pecado envolvido. No texto de hoje, eu já disse no começo, ele nos trata como queridos filhos, ou filhinhos. Eu vos escrevo. E continuando, o que ele faz? Ele explica o propósito porque ele está escrevendo. Qual é o propósito de João quando ele diz: eu vos escrevo? Qual é o propósito dele? Para que não pequeis, né? Eu vos escrevo, aí ele explica. Está falando sobre Jesus. Isso mesmo.
Então, o objetivo de João, da primeira carta de João, tem sentido duplo. O objetivo da carta tem sentido duplo. João, o primeiro, são dois sentidos. João escreve para os seus filhos com duplo sentido. No primeiro, ele motiva seus filhinhos. Qual é a motivação que ele dá? Fala aqui pra... O primeiro, ele motiva para não pecar. O primeiro sentido é para que os crentes não pequem, né? Esse é o sentido. Primeiro. O segundo sentido, o segundo objetivo da carta é ensinar. Quando pecamos, é ensinar como temos que fazer como advogado. Isso. Ele diz assim: o primeiro objetivo é motivar a não pecar. Ele diz: para que não pequeis. E o segundo objetivo é consolar. É isso que eu ia dizer. Isso. Confortar. Conforto. Isso aqui é para nós. Então ele consola os crentes, não desanime. Consolar. Está faltando um R aqui. O segundo objetivo desse texto é consolar os crentes. E como é que ele consola? No texto. Apresentando o nosso advogado, que é Jesus. Isso. A expressão mas se todavia, não é? Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Não se preocupe, não. Não se Você preocupe. tem um advogado que vai defender. Mas por que João está falando isso? Nossa, assim, Se ele já falou que nós não devemos pecar. Mas se todavia, a resposta está nessa expressão. Mas se todavia. Até porque o homem é pecador. Porque agora nós já não temos mais prazer no pecado. Nós não temos, mas podemos. Pecar. Mas agora, antigamente você pecava consciente. A partir do momento que você conhece a Cristo, aí agora você já não tem mais prazer no pecado. Você vai pecar porque você é humano. Você tem Você consciência é pecador. do seu pecado. Mas não temos prazer. Não temos prazer. João nos chama de quê? João nos chama de quê? Quando ele escreve? De filhos. E ainda com aquela bondade de filhinhos. Queridos filhos. Qual é o pai que quer, que tem prazer no erro do seu filho? Nem. Né? Pelo contrário. Todo pai conhece a fragilidade e ele não tem motivo para cegá-lo quanto aos erros ou defeitos dos seus filhos. Qual é o pai que não esconde os defeitos dos filhos? Me diz. Meu filho pode ser o que for. Eu não vou chegar para vocês e falar com vocês o que ele está fazendo. Eu posso até saber, mas não faz. Então, se João está nos tratando como filho, ele está ciente das nossas fragilidades e de como nós somos influenciáveis pelo erro. Então, ele dá aqui nesse texto 3 abordagens. A primeira abordagem, eu já falei aqui do objetivo do texto, que uma é nos motivar a não pecar e outra nos consolar se por acaso pecarmos. Mas agora ele dá 3 abordagens completamente diferentes. A primeira abordagem desse texto ele diz que nós podemos até tentar encobrir o pecado. Será que pode? Tentar encobrir o pecado. Quem é que pegou? 1 João 1:6 e também 2:4. São 2 versículos. Pode ler. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso. Nós podemos encobrir o pecado. Mentir.
Imagina se eu fiz isso. Eu estou fazendo. Oh, meu Deus. Não é encobrir, eu estou colocando encontrar. Encobrir. Nós podemos encobrir. Se dissermos que nós estamos mentindo, encobrindo o pecado, nós podemos tentar. Por que a palavra tentar? Por que a palavra tentar encobrir? Sabe por quê? Sempre a gente quer se justificar. Tentar, porque para Deus nós não cumprimos nada. A gente tenta. Tenta, mas Deus sabe. Leia o 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, nós podemos tentar. Até podemos tentar. Essa é uma abordagem. A segunda abordagem, nós podemos confessar. O que é que Judas fez? Confessou. Na segunda abordagem do assunto é que nós podemos confessar o pecado. Está em João 1,9. Não 1 João, João, Evangelho. Quem leu? Quem vai ler? Não dei ninguém essa passagem? Então leia, João, Evangelho 1, versículo 9. Ao saber a verdadeira luz, que brilha ao mundo, ilumina todo homem. É João? João 1,9. Evangelho foi? Leia para mim, às vezes eu não coloquei 1 João. Acho que é primeira ou não? Se confessarmos os nossos Isso, 1 João, desculpa, porque eu não coloquei 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a segunda abordagem da aula do texto é confessar o pecado. E a terceira abordagem, que é 1 João 2, 5 e 6, já vai abrindo aí, é vencer o pecado. Vencer. Então nós temos 3 coisas para fazer quando erramos. Nós podemos encobrir o erro, mentir, falar que não fez. Nós podemos confessar, realmente eu fiz. E nós podemos vencer. Leia a última passagem desse texto, dessa 2, 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Isso. Devemos estar nele, vencer o pecado, andar como ele andou. E agora vamos para a nossa sala do Tribunal de Júri Celestial. Vamos imaginar que esse quadrado aqui é a sala do trono de Deus. O Tribunal do Júri Celeste E nós temos os 4 representantes. Eu falei que o advogado de acusação também pode ser o promotor, é isso? Sim. O promotor também acusa, né? A sala do trono, essa outra quadrada aqui, nós imaginamos que é a sala do trono, onde Deus Pai é o juiz supremo e ele reina na sala do trono. Então aqui nós não vamos colocar carinha para Deus, né? Aqui nós estamos na sala do trono, que é o tribunal celeste, e aqui nós temos Deus Pai, né? Deus Pai reinando e julgando. Na sala do trono de Deus nós temos Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o Deus Filho, que é o Filho de Deus, fazendo o que ele está fazendo aqui? Advogado. Esse aqui está julgando, né?
E ele aqui está defendendo. E quem está do outro lado? Imagina vocês quem está do outro lado, como a nossa advogada de acusação. Deus Deus está julgando. Jesus Cristo está defendendo. Deus e Satanás é Olha o danado aqui. Acusador. Satanás está aqui como acusador. Porque deu risada que eu falei danado. A senhora escreveu Santanás ou Sartanás? Não. Isso. Satanás é o acusador. Ele está nesse canto nos acusando. E quem que está aqui? Nós estamos aqui, somos o réu. Satanás está nos acusando diante de Deus. Jesus Cristo está nos defendendo e Deus Pai é que vai nos julgar diante do trono celestial. Isso é. Todos não são só os eleitos? Só os eleitos. Nós somos os réus, né? Não, ali está sendo condenado ou absolvido. São todos, porque Satanás, os outros vão ser condenados. Nós estamos apresentando como réus e queremos ser absolvidos. Por isso que nós... Nesse julgamento, os réus que os não crentes, eles não vão ter Jesus. Eles vão ser condenados. Por isso eu estou correndo porque eu já comecei atrasado. Por isso que eu estou escrevendo errado. Tá? Então vamos lá. Vamos para a sala do júri, antes do trono de Deus. Satanás, o promotor, é o advogado, o promotor injusto. Nós sabemos que ele exerce a função de acusador. Ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Leia Apocalipse 12, 10. Esse eu não dei para ler porque já está no finzinho. Romanos aqui que é importante. Eu vou ler Romanos, é importante. 12, 10? 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ele foi expulso e ele nos acusava, ele foi expulso do céu e nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Agora, do outro lado está o nosso advogado junto ao rei na corte celestial. Vamos ver algumas características do nosso advogado. Quem quer ter Satanás como advogado? Não quero também. Não quero que Satanás seja o meu advogado. Então nós escolhemos Jesus Cristo e vamos dar algumas características do nosso advogado. A primeira característica do nosso advogado é que ele foi constituído pelo juiz. Quem é o juiz aí? Deus. Quem é que constituiu Jesus Cristo como nosso advogado? Deus Pai. Então, uma das características é que ele foi constituído pelo juiz, que é o Pai. Todo réu tem direito à defesa. Caso o réu não tenha recurso para constituir ou para pagar um advogado, a corte designa um advogado gratuito. Não é isso, Gisvaldo? Então, nós temos a Defensoria Pública, que no júri comum é chamado de a vara da família, correto? Eu já fui nessa vara da família a procurar advogado para uma pessoa que o marido faleceu e ela não tinha dinheiro para fazer o inventário. Eu já fui nessa vara da família ajudar essa pessoa.
Mas agora vamos voltar para nós. Isso é o júri comum. Se ele não tem dinheiro, a corte orienta a procurar a defensoria pública. E o júri de Deus, o júri celestial, o que que ele faz? Aquele que não tem Ele, olha, como advogado vai ser. o quê? Está perdido já. Nós Aquele que não tem Jesus como advogado não tem. está perdido. Nós já estamos condenados pela lei de Deus. Preste atenção. Nós já fomos condenados pela lei de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós já sabemos. Falar só uma coisinha? Pode. Quando eu fui lá para Jundiaí, o pastor de lá fez uma pregação sobre aquele texto desse júri diante de Deus. E ele disse, no júri comum, que é aqui, tem primeira, segunda e terceira instância. Mas lá nesse júri... Eu vou falar disso no final. Isso mesmo, não tem instância não. Não tem apelação. Fez certo? Vai. Se não fez errado, Ponto final. ponto final. Não aceitou Cristo, ponto final. Não tem apelação. Aí é onde entra aquele versículo. Quem crê está salvo. Quem não Quem não crê está está condenado. Vamos correr, senão o pessoal já está chegando. Nós somos condenados pela lei de Deus sem nenhuma condição de defesa. Quer dizer, nós não temos direito à defesa. Por isso Jesus Cristo foi constituído pelo Pai para ser o nosso advogado. Romanos 8, 33, 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é quem Deus os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso. Ele não é apenas uma pessoa que vai falar por nós. Ele vai nos ajudar, ele vai interceder pessoalmente e ativamente por nós. Então a característica é que ele é escolhido pelo juiz que é Deus. A segunda característica, ele é justo. Jesus Cristo, o justo. Ele foi escolhido porque ele é justo. Jesus Cristo é justo por causa da sua natureza perfeita. Ele é justo porque ele é perfeito. Ele não é pecador. Pedro declara, o que Pedro declara lá em 1 Pedro 3,18? Diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Que maravilha, né, gente? Então nós vemos que Jesus Cristo é o nosso advogado justo, porque ele é perfeito, ele nunca pecou. O sacrifício de Jesus foi perfeito em sua quantidade. Ele foi único e suficiente. O sacrifício de Jesus foi perfeito por causa do seu caráter. Ele é santo e realizou um sacrifício santo. É justo, sofreu pelos injustos e morreu em lugar dos pecadores. Ele nos conduziu à presença do Pai. Vamos explicar essa palavra, nos conduziu. Ele nos conduziu à presença do Pai. Conduzir, o que quer dizer conduzir? Levou a presença. Nos levou à presença. Essa palavra conduzir é uma palavra muito importante para a gente que é cristão. Jesus Cristo nos conduziu à presença do Pai. Conduzir quer dizer introduzir, provocar
providenciou acesso nosso diante do Pai. Nós temos acesso ao Pai porque Ele fez isso. Foi quando rasgou o véu? Foi quando rasgou o véu, isso mesmo. Ele construiu acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou e nós tivemos acesso ao Pai. Ele construiu um relacionamento nosso direto com o Pai. Então isso denota que Ele nos apresenta como pessoa perante o tribunal de júri para sermos absolvidos e totalmente perdoados. Ele não vai fazer essa defesa para nós sermos condenados. Essa defesa vai ser feita para nós sermos absolvidos e completamente perdoados. Vamos sair daí prontos. Não vamos ter condenação de jeito nenhum. Fomos lavados pelos nossos pecados. Lavados pelo sangue de Jesus, nós estamos purificados. Purificados e justificados. Durante o tempo em que Ele viveu entre nós, Ele não cometeu pecado, não houve nele nenhum deslize para ser censurado como nosso advogado. E a terceira característica, que Ele conhece a fundo a vida do seu cliente. Jesus Cristo conhece a fundo a vida do seu cliente. Ele, como advogado, e nós como seu cliente, Ele nos conhece a fundo. Ele sabe que nós somos frágeis. Não adianta o inimigo querer nos condenar, porque ele já conhece o nosso interior. Isso mesmo, Ele conhece. Não adianta querer esconder também, não. E não adianta também nós queremos esconder. Nós tentarmos esconder os nossos erros. Porque Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, porque Ele foi feito a nossa semelhança, por isso Ele nos conhece e sabe que tudo que está passando dentro de nós. A única diferença é que Ele é sem pecado. Portanto, irmãos, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça nele para o nosso socorro em qualquer ocasião oportuna. Cheguemos diante da graça de Deus, porque Ele é o nosso advogado de defesa e Ele nos defenderá diante do Pai. E nós já temos certeza da nossa absolvição. Amém? E que Deus nos abençoe. Para os pais, o nosso abraço com carinho, assim como nós somos tratados hoje pelo apóstolo João. Carinhosamente, o nosso abraço.